Terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos muitos assuntos para conversarmos. Vamos falar da condenação de Eduardo Bolsonaro, vamos falar da apreensão de uma arma em nome de Jair Bolsonaro, vamos falar de G7, um monte de coisa. Eu quero começar dizendo o seguinte: o assunto mais rápido aqui vai ser a reunião do G7. Por quê? Porque o que aconteceu hoje na França foi um vexame, mais uma vez, do Inácio. Ele foi lá para passar vexame, com aquele chapéu de gangster, né? Totalmente fora da linhagem da fotografia. Ninguém lá está de boina na cabeça, de chapéu, de boné. Isso não é apresentação de um mandatário, né? De um estadista, como diz ele. Mas uma das cenas mais comentadas na reunião foi justamente aquela que não aconteceu. Primeiro porque se sentaram numa mesa enorme, evidentemente, de luxo, né? Em lados opostos, ele e o presidente americano Donald Trump, que nem sequer trocaram olhares, né? Ou seja, eles participaram ali da reunião, dos debates, e o mandatário brasileiro, como sempre, com aquela conversa mole de soberania, né? Ou seja, e mostrando que realmente quer sim colocar o Brasil numa situação mais complicada do que já está. Ao invés de ele tentar aliviar a barra com Donald Trump, ele pinica, ele provoca. Só o que chamou mesmo a atenção da imprensa internacional e também a nacional foi simplesmente o fato de eles não terem nem trocado sequer um cumprimento, nem sequer trocaram um aperto de mãos. O que colocou o mandatário brasileiro no lugar que ele realmente tem ocupado, que é o de não importância diplomática internacional. Foi ridícula. Na foto oficial, somente ele levantando a mão e dando tchau para o vento, né? Para os Alpes suíços, quem sabe? Então, mais uma vez, um vexame para o Brasil, né? Um vexame que nós somos obrigados a engolir por conta de um incapacitado que está na cadeira do Palácio do Planalto. Infelizmente para nós. Agora, infelizmente, chamou muita atenção hoje o julgamento que estava marcado para a primeira turma do Supremo julgar o Eduardo, né? E claro, o que se pode esperar quando você vê que uma primeira turma tem lá o ministro Moraes, tem lá, digamos, Flávio Dino, tem o Zanin, né? Tem Carmen Lúcia. O que você pode esperar disto? Então, era óbvio, era evidente que o Eduardo seria, sim, condenado. De réu se tornaria realmente um condenado. Só que esperávamos, pelo menos, a dignidade de algum desses ministros votar contra o julgamento dele. Contra a condenação, melhor dizendo. Para dizer que ali houve, sim, um julgamento justo. Né? Por quê? Porque é o que se espera de uma Suprema Corte que siga corretamente sua Constituição. Não, mas em unanimidade condenaram Eduardo Bolsonaro por coação, por fazer com que os Estados Unidos aplicassem penalidades contra o Brasil. Com essa decisão, o Eduardo agora oficialmente é considerado inelegível por conta de ficha suja. Tá? Vejam só como que é a justiça do Brasil. Felizmente, o Eduardo já vive nos Estados Unidos e por lá vai ficar, penso eu, até que um dia aconteça uma virada de mesa. E falando em virada de mesa, pode ser que agora sim Donald Trump resolva tomar alguma atitude um pouco mais incisiva contra esses que já perderam vistos americanos, contra aquele que já foi sancionado na Magnitsky, por perceber claramente que o Eduardo Bolsonaro, que lá está, nos Estados Unidos, e que Donald Trump conhece muito bem, não tem o porquê ser condenado e perder
a elegibilidade. Pode ser que agora aconteça algo que satisfaça mais nós todos conservadores. Por outro lado, e mudando de assunto, parece que está cada dia mais claro o que está acontecendo, que é uma intensa disputa que vai muito além dos processos judiciais e das investigações. Porque os acontecimentos das últimas semanas parecem formar aí um mosaico que reforça os setores do establishment político e institucional, onde eles estão determinados a enfraquecer, custe o que custar, o campo bolsonarista. Isso tudo antes do pleito eleitoral. De um lado, esse acontecimento com o Eduardo, que foi então condenado hoje, né? Numa denúncia que foi apresentada inclusive pelo Paulo Gonet, depois que o tal Lindenberg Farias apresentou a notícia-crime contra ele ao Procurador-Geral da República. E o Gonet simplesmente passou adiante porque é o papagaio de pirata lá do Xandão. Né? Agora, existe um outro fato que vai ficando preocupante, porque, ao mesmo tempo, uma outra frente de tensão vai surgindo em torno do senador Flávio Bolsonaro, já que o mesmo deputado Lindenberg Farias, aquele que é casado com a amante, pediu também diretamente ao Xandão uma investigação por conta daquela gravação onde o senador Flávio simplesmente cobra de Vorcaro o cumprimento de um contrato assinado entre dois cidadãos, né, fora de qualquer agenda política e interesse político. Vocês sabem, se antes era o Serelepe Saltitante, né, como que era? Esqueci o nome do mané. Agora é o Lindenberg. E ele pediu, claramente foi atendido. Né? O Randolfo Rodrigues, que era o Serelepe. Né? Agora é como se é? O cliente de farinha, vou chamar assim, né? Que foi lá, pediu, o Gonet mais uma vez, pimba, né? Autorizou, e o Supremo agora vai abrir uma investigação contra o Flávio Bolsonaro. Né? O que se espera disto? O que podemos esperar é uma tentativa de tirar Flávio do jogo. Mas o que já estamos começando a perceber é que existe uma costura de uma manobra, no mínimo escandalosa, de envolver outros atores do próprio Supremo Tribunal para tirarem do caminho o Flávio. Mas também para tirar do caminho, primeiramente, o ministro André Mendonça, que é aquele que está relatando tudo que tem a ver com o Banco Master e com Daniel Vorcaro. Então, se realmente a PGR pede uma investigação, ou melhor, aceita o pedido do Alexandre para que ele autorize uma investigação contra o Flávio, caindo nas mãos do André Mendonça, as chances são mínimas. Mas se tirarem o André Mendonça do caminho do Master e escolherem outro, aí vocês já sabem o que pode acontecer. A visão que se tem no momento é que o simples fato de existirem movimentos para questionar a atuação do André Mendonça já serviria como um sinal claro de se buscar a criminalização de Flávio Bolsonaro. Quando analisamos os dois casos, vemos reforçada aquela certeza de que a família Bolsonaro permanece sendo o principal alvo de uma ampla ofensiva política e institucional, por parte não só da esquerda brasileira, como do sistema já comprometido politicamente com o executivo. Para nós conservadores fica claro que não se trata apenas de processo, de investigações, mas de uma tentativa de enfraquecer antecipadamente um grupo de apoio político, que por mais que seja perseguido, continua competitivo, junto à maior parcela da população brasileira. O que parece inegável é que, para milhões de brasileiros, cada novo embate envolvendo integrantes da família Bolsonaro
é interpretado não apenas como um episódio jurídico, mas como parte de uma disputa muito maior pelo futuro político do Brasil. E quando eu falo isso, para não parecer que eu estou aqui querendo justificar o injustificável, eu quero dizer o seguinte, que essa perseguição com a família Bolsonaro é mais clara que a luz do dia. Porque vejam só o que aconteceu ontem à noite e que resultou nas manchetes sensacionalistas da imprensa consorciada no dia de hoje. Surgiu a notícia de que ontem, pela noite, a Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu uma pistola Glock 9mm através de um ponto de bloqueio no Pistão Norte, lá de Brasília. O veículo abordado era conduzido por um militar identificado como Estácio Leite da Silva, que atua na segurança do nosso presidente Jair Bolsonaro. O militar estava dirigindo, vejam só, um veículo oficial do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, lá na região de Taquaritinga, e disse aos policiais que a arma que estava em sua posse pertence a Jair Messias Bolsonaro e que foi entregue a ele, já que a arma estava apresentando uma pane, que aparentemente era de fácil solução, e que ele devolveria hoje à noite ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Vejam que história ardilosa. E aí surge aquela primeira questão que chama muita atenção. Porque, segundo o GSI, o militar Estácio não é mais vinculado ao órgão. E atualmente o sargento está cedido à Casa Civil da Presidência da República, ficando responsável pela segurança de Jair Bolsonaro. E que o GSI também não realiza segurança de ex-presidentes, incluindo Jair Messias Bolsonaro. E que os servidores à disposição de Jair Bolsonaro são de livre indicação dos mesmos, ou do mesmo, e não estão subordinados nem vinculados operacionalmente ao GSI. E aí vem a segunda grande pergunta, que não quer calar. Por que ele estava dirigindo um veículo oficial da Presidência da República? Outra coisa que chamou a atenção que quem disse que a arma pertence a Jair Bolsonaro foi o militar. Mas a nota da polícia militar que apreendeu a arma diz outra coisa, como, por exemplo, que a identificação da propriedade, da origem e da regularidade da pistola apreendida e da eventual vinculação da arma dependerá de uma análise dos órgãos competentes, especialmente das autoridades responsáveis pela investigação. Mas claro que nesse caso, muitos imaginaram que a situação seguiria o rito normal das investigações. O que chamou a atenção foi a velocidade da reação institucional, porque em poucas horas, aquele ministro já se antecipou a qualquer investigação da polícia e determinou que a defesa de Jair Bolsonaro esclareça o episódio em 24 horas, explicando o que aquela arma estaria fazendo na casa de Jair Bolsonaro. Ou seja, antes mesmo que a defesa se manifestasse publicamente, o assunto já ocupava manchetes sensacionalistas, análises e debates políticos da imprensa consorciada. E foi justamente nesse ponto que muita gente começou a fazer comparações. Afinal de contas, em diversos outros casos, envolvendo denúncias, suspeitas ou investigações de grande repercussão nacional, costuma-se observar uma postura muito mais cautelosa, lenta, quase letárgica, né? Etapas preliminares de apuração que nunca termina, antes de qualquer cobrança pública.
Já nesse episódio, a impressão de parte dos observadores foi a da resposta rápida, do ritmo acelerado daquele ministro. Por que será que não existe essa rapidez para investigar aquele contrato de 129 milhões com um certo escritório de advocacia? Por que não se investiga com a mesma rapidez a denúncia de que o presidente do Senado teria recebido 35 milhões de dólares de Vorcaro? E várias outras denúncias, inclusive contra o inquilino do Palácio do Planalto. E é de se lamentar que as coisas aconteçam dessa forma. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que não adianta alguns parlamentares ficarem dizendo: não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos entrar com um pedido de impeachment, vamos entrar com um pedido de investigação, Isso tudo é balela, não serve de absolutamente nada. Nossa oposição é fraca, é lenta, é devagar. Os que mais falam são os que menos demonstram força. Tipo um Girão, por exemplo. Que força tem esse Girão? Um senador? Fala mole, devagar. Né? De que adianta o Nicolas Ferreira, que está lá nos Estados Unidos assistindo a Copa do Mundo, e o Brasil pegando fogo aqui dentro? E não é só ele, tem muitos que estão lá. Eu citei ele porque eu vi agora há pouco uma foto dele no estádio. De que vale essa oposição? Não vale de nada. Né? Aqueles que antigamente se diziam bolsonaristas, como Ciro Nogueira, está enterrado até os dentes aí, no caso de Daniel Vorcaro, onde inclusive a irmã do tal Sicário, disse que tem arquivos em mãos que pode destruir a família do Vorcaro e toda a sua rede de parças que atuavam com ele. Não duvido muito não que essa irmã do Sicário desapareça também. Mas nada disso importa. O que importa é o Eduardo Bolsonaro, que está trabalhando contra o Brasil. Por isso o Brasil vai mal. Agora, o vexame do Inácio na França, a imprensa fecha o zíper, né? Porque é até vergonhoso comentar. Só eu aqui que tenho essa coragem, né? Mas enfim, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Lamentavelmente só notícias que não ajudam em nada, mas são notícias que são importantes serem tratadas com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.